Sentar. Boa noite. Queria dar boa noite para o pessoal online, porque eu não dei bom dia para o pessoal online. Fui fortemente criticada. Então, pessoal online, boa noite. Obrigada por vocês estarem aí. E no culto de hoje a gente vai falar que Deus não mente. Deus, ele tem um sonho para cada um de nós. Ele tem uma promessa que é só para você. Algo que é feito especialmente para você. Um lugar só para você. Vamos ler o que fala em Gênesis 3. Do versículo 1 ao versículo 5. Quando a gente é chamado, no fundo do nosso coração a gente sabe que é com a gente. Ai, sorry, cadê a Nina? Where are you? Quando nós somos chamados, sabemos no fundo do nosso coração que é conosco. Ainda que você não saiba exatamente qual é esse chamado, você sabe que essa promessa é para você. Vamos ler então Gênesis 3, do 1 ao 5. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Adão e Eva, tá? Para situar. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O que a serpente estava tentando dizer aqui era que, na verdade, Deus tinha um interesse escuso por trás daquela determinação. Então, antes dessa tentação, a primeira coisa que o diabo fez foi tentar dizer para Eva que Deus mentia. Deus mente? Ok, again. Deus mente? Vamos caminhando junto. Números 23, 19. Números 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então, quando eu perguntei para vocês se Deus mentia, a primeira coisa que vocês me disseram é não. Só que às vezes a gente fica desencorajado, porque as coisas não acontecem no tempo em que a gente espera. E nem na maneira que a gente espera. E às vezes a gente acha que a gente não deveria nem sonhar mais. Que afinal de contas aquele sonho não vai acontecer mesmo. Às vezes o desencorajamento faz isso com a gente. Você não quer mais criar expectativas na sua vida.
Porque você já se decepcionou tanto. E aí você fica com aquela dúvida. Será que Deus vai cumprir a sua promessa? Será que Ele me deu aquela promessa? Será que eu fiz tanta besteira na minha vida que a minha promessa desvaneceu? Quem já se sentiu assim? Vamos abrir no livro de Hebreus 6, 17 e 18. Só que quando a gente tem essa postura, atitude, no fundo, a gente está dizendo que Deus é mentiroso. No fundo, a gente está dizendo que os nossos problemas e que os nossos defeitos são maiores do que Deus em nós. No fundo, a gente não está deixando Deus ser Deus na nossa vida. E aí no livro de Hebreus fala: por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Muita informação, né? Quando tiver muita informação assim, você divide e vai lendo aos poucos. Então vamos ler aos poucos. Por isso Deus, querendo mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa. Quem são os herdeiros da promessa? Não, desculpa, eu sou. Quando a gente fala nós, parece um coletivo. Então fala, quem é o herdeiro da promessa? Não, tá, gente, é promessa, é uma coisa boa. Tá legal? Quem é o herdeiro da promessa? Que promessa? Que promessa? Promessa de uma vida eterna. Promessa de um relacionamento profundo com Deus. Promessa de intimidade com Ele. Promessa de que seu barco vai sacudir, mas não vai afundar. E olha que forte. Ele se interpôs com o juramento para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que desminta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. As duas coisas imutáveis. Uma é a promessa que Ele já te deu, e outra é o juramento que Deus fez para você de que Ele iria cumprir essa promessa. E toda hora o inimigo vem para tentar roubar essa esperança de você, para fazer você acordar de manhã e nem querer levantar da cama, para querer fazer com que você nem queira mais sonhar, para querer fazer com que você não queira construir. Só que, se você é herdeiro dessa promessa, o que está faltando então? Quem tem promessas aí para receber? Você não tem, não? Tem sim. Todo mundo tem uma promessa. E se você olhar para trás na sua vida, você tem promessas já cumpridas, que não vão caber nos dedos das tuas mãos.
Só que o tempo todo a gente esquece isso. E a cada momento que a coisa não acontece do jeito que a gente quer, e na hora que a gente quer, imediatamente a gente pensa: Deus esqueceu de mim. Mas, poxa, Deus, eu sou tão legal. Por que você não realiza os desejos do meu coração? Por quê? E quando você começa a pensar assim, é nesse momento que o inimigo entra para roubar a sua vitória. Porque o inimigo, ele é derrotado já. Ele perdeu, já perdeu. E ele não tem armas. Mas as armas que ele tem são as suas fraquezas. Mas essas fraquezas também são usadas por Deus. E a cada momento que você está vivendo algo difícil, você decide para quem você vai dar a sua fraqueza. Ou você vai dar a sua fraqueza para o Senhor, para Ele transformar aquilo na tua força, na força dele em você, ou você vai dar para o inimigo, transformando isso em dúvida, transformando isso em fracasso, transformando em acomodação, em baixa estima. Transformando em desencorajamento. Vamos ler Isaías 46, 9, 10. Todo mundo já entendeu? Todo mundo já tá lembrando da sua promessa? Tem a sua promessa aí? Tem? Vamos fazer o cutuca? Em homenagem à pastora. Cutuca a pessoa do lado e pergunta: você lembra da tua promessa? E aí, segurou a tua promessa? Tá segurando a tua promessa? Aquela promessa que não aconteceu, a mais difícil. Eu pensei nela agora, minha. Fiquei um pouco desencorajada, mas... Lembrai-vos das coisas... Eu falei o versículo? Estou guardando só para mim a informação. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou... Gente, isso é muito forte. Que eu sou... E não há outro Deus, e não há outro semelhante a mim. Peraí. Quem é Deus? Seu namorado? É fácil responder porque você não tem namorado ainda. Quem é o seu Deus? É o seu trabalho? Seu casamento? Seu noivado? Seus sonhos? Sua promessa é o seu Deus? Porque se for, você está lascado. Traduz-lhe. Ok. Voltando. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo... O meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Meu plano será cumprido e farei tudo o que eu havia resolvido fazer.
É isso que ele está falando. Ainda que você faça uma grande bagunça na sua vida, Deus já sabia que você ia fazer essa bagunça. E Ele vai pegar essa bagunça. E Ele vai transformar essa bagunça para usar isso para o reino dEle. Se você decidir dar a tua fraqueza para Ele. Mas se essa bagunça for o suficiente para fazer você parar, então desculpa. Essa bagunça virou teu Deus. Eu não sei qual é o seu Deus, mas o meu Deus é o Deus que abriu o mar vermelho. O meu Deus foi o Deus que jogou comida do céu. O meu Deus foi o Deus que curou, que fez as pessoas andarem, que libertou, que fez cegos enxergarem. Esse é o meu Deus. Então o que está faltando? O que está faltando? Eu tenho a promessa aqui na minha mão. São várias. Mas elas não se cumpriram ainda. O que está faltando? Eu vou dizer para vocês o que está faltando. Vamos ler em Josué 18:3. O que a gente vai ler agora está dentro do seguinte contexto. Todo mundo lembra, ou já ouviu falar, daquele pessoal que ficou andando no deserto, atrás da terra prometida. 40 anos. Vamos lá. E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes em chegardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? O que está faltando para você é tomar posse. Tomar posse. Take, sei lá o quê. Take. Isso. E o mais forte aqui é que Josué está falando: até quando sereis negligentes? O que ele está falando é: até quando sereis descuidados? Até quando você vai fingir que não está vendo? A terra já está lá. Ela já é sua. Já está com uma plaquinha com seu nome. E o RGI registrado, livre de qualquer gravame. Mas o problema é que a gente quer a bênção. Quem quer a bênção? Quem quer a sua bênção? Sua promessa concretizada. Então, olha só o problema. O problema é que a gente quer a bênção, mas a gente não quer lutar por ela. Entende? A gente quer emagrecer, mas não quer parar de comer. A gente pede para o Senhor, no momento que você está louvando: Senhor, eu quero amar as pessoas. Mas quando a sua mãe vem falar a mesma coisa para você, você não quer ser amoroso. Você diz: Senhor, eu quero perdoar. Mas a primeira coisa que você faz
com aquela pessoa que te magoou. É jogar contra ela todos os erros dela. Sem luta, não tem posse. Para você tomar posse, você tem que ter uma postura de querer aquilo. De acreditar que aquela promessa é tua. Ir na direção dela. E não soltar enquanto aquilo não acontecer. Josué e Caleb ficaram 40 anos no deserto. Mas eles não desistiram, entende? Eles não permitiram que a fé deles esmorecesse. Aquele outro povo não entrou na terra prometida. Porque no fundo eles não acreditavam que aquela promessa era para eles. Entende? Às vezes a gente não acredita. A gente realmente não acredita que Deus tem o melhor para a gente. Que Deus quer o melhor para a gente. E a gente vai se limitando. A gente vai se engaiolando. E a gente vai ficando num espaço cada vez menor. Mas quem está fazendo isso com você é você mesmo. Quando você decide não acreditar e não tomar posse daquela promessa. Vamos ler aqui, 1 de João 5, 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é nascido de Deus? Vai, Simone. Quem é nascido de Deus? Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem é o príncipe do mundo? Quem é? Mas qual é a vitória que vence o mundo? Qual é? Se a vitória que vence o mundo é a tua fé, qual é a primeira coisa que vai ser atacada? Qual é a primeira coisa? É a sua fé. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, guarda a sua fé. Conserva a sua fé. Não deixa que as circunstâncias digam algo para você. Mantenha aquela visão que Deus já te deu. E se as coisas não estão acontecendo, é porque muito provavelmente tem coisas que você precisa trabalhar na tua vida. Deus até quer cumprir aquela promessa. Mas talvez você não está preparado para que Ele cumpra aquela promessa na sua vida. Que pai daria uma pedra a um filho que pede pão? Deus não vai dar algo para você que vai fazer você tropeçar. Deus não vai fazer isso. Mas a única coisa que você precisa fazer é guardar a sua fé. Tomar posse da promessa
Eu sei que parece um pouco abstrato essa coisa de tomar posse. Mas não é abstrato, não. É uma atitude no espírito. Aí quando ele canta, meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Aí você levanta sua mãozinha e faz assim. Na verdade se levanta, luta, não desiste, não acredita nas mentiras do inimigo. Deus é Deus na sua vida. Deus nos prometeu uma vida repleta de felicidade. Deus nos prometeu uma vida com intimidade com Ele. Deus nos prometeu uma vida de prosperidade. Não estou falando só de dinheiro, não. Estou falando de prosperidade espiritual mesmo, sabe? Deus nos prometeu uma vida de profundidade, entende? E se isso não está acontecendo com você, você está no lugar errado. Porque está tudo lá, à sua disposição. Por isso que eu queria muito falar que Deus não mente. E que você precisa guardar esse conceito dentro de você. Porque quando você tiver alguma dúvida se a sua promessa vai ser cumprida ou não, saiba que essa dúvida está sendo plantada pelo inimigo em você. Porque Deus não mente. E tudo que Ele prometeu na tua vida, Ele vai fazer. Pode demorar. Às vezes a gente faz umas coisas que empurra a promessa para frente, né? Mas ela está lá. Porque Deus já decidiu. E Deus te conhece. Deus sabe os seus anseios. Às vezes é muito difícil na nossa mente carnal ter esse conceito de que Deus te ama pessoalmente. Entende? Outro dia falaram assim pra mim. Minha pastora falou pra mim. No momento em que você tá sozinha, nesse momento que ninguém tá te vendo, é o momento em que Deus está testando você. Eu não esqueci mais essa frase. Agora, toda vez que eu esvazio as cubas de gelo, eu encho de água. Sabe aquela coisa de botar vazio na geladeira? Eu penso, não. No momento em que ninguém está olhando, Deus está olhando. Confesso que é uma coisa legal de se pensar, mas às vezes dá um pouco de medo. E eu queria compartilhar esse peso com vocês. Mas é verdade. Quando todo mundo está olhando você, você pode até fingir uma coisa, né? Mas Deus conhece o teu coração. Deus sabe o que você pensa. Deus conhece você e Deus ama você. E a gente precisa guardar isso e não permitir que o inimigo entre nunca. Porque o seu coração é um terreno de Deus para você. Por isso que toda vez na nossa vida espiritual, a gente tem que ficar tirando as ervas daninhas.
que voltam a aparecer. É o medo do futuro, é o seu rancor, é a sua ira, sua inveja. Não quer dizer que essas coisas não vão aparecer no seu coração. Mas quer dizer que se você não limpar, vai ser essa a porta que o inimigo vai usar. E se esse terreno é precioso para você, mantenha-o limpo. Amém? Que Deus é um Deus que gosta que você faça uma aliança com Ele. E que você possa confirmar essa aliança. E a aliança que Deus quer da gente é a nossa obediência. É simplesmente a gente querer entregar os nossos anseios para Ele e confiar nele e não desistir. Guardar a nossa fé. Jesus, queremos declarar agora, Senhor, que acreditamos, Pai, que as Tuas promessas vão se cumprir em nossas vidas, Senhor. Pai, declaramos agora, Jesus, que não vamos abrir mão das Tuas promessas, Senhor. Nós queremos tomar posse, Senhor, de cada uma delas, Senhor. E declaramos, Senhor, que não vamos desistir, Senhor. Não vamos permitir, Senhor, que a dúvida, o desencorajamento, o sentimento de fracasso ocupe a nossa mente e o nosso coração, Senhor. Mas declaramos agora, Senhor, diante de Ti, Pai, que Você vai cumprir todas as Suas promessas em nossas vidas, Senhor. Declaro que cada um aqui, Pai, possa tomar posse, Senhor. Que tenha um espírito de luta, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Escreve num post-it. A sua palavra vai se cumprir. Bota na tua carteira, bota no banheiro, para você não esquecer. Amém?